Desde que voltara do Oriente, Fernão não parara de ter sonhos. Às vezes via-se no meio de uma tempestade, tentando navegar à bolina para conter os ímpetos da ventania. Outras, completamente abandonado à sua sorte, seminu, cheio de frio e de fome, aguardando que algum comerciante rico o arrematasse em leilão para fazer dele escravo. Raramente os sonhos eram prazerosos. Mas naquela noite, depois da conversa com a Lua, Fernão teve uma experiência diferente. Nela, o passado, o presente e o futuro pareciam ter-se misturado de uma forma que nem ele mesmo compreendia. Todo o percurso pelo Oriente desfilava agora diante dos seus olhos, como se pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esta situação fazia dele uma espécie de semideus a quem tudo era mais ou menos permitido. Os sítios por onde tinha passado estavam meticulosamente referenciados num mapa de onde sobressaíam indígenas no meio de uma vegetação luxuriante. Aqui e ali ouvia-se o piar dos papagaios. Do lado de fora rodeava uma imensidão de mar azul, de um azul profundo, apenas interrompido pelo deslizar da nau por entre as águas revoltas. Esta parecia ser a mesma onde tinham viajado, a primeira, aquela que o levara a Diu, num dia de bons ventos. Sentado no meio da floresta, no interior do mapa, Fernão tinha diante de si uma velha tina de madeira, igual àquelas onde costumava tomar banho no quintal da casa onde vivia, em Lisboa. De repente, como por magia, esta ficou cheia de água e à superfície um pequeno barco de papel começou a balançar, leve e solto, como se não tivesse peso. Fernão era o timoneiro, guiava-o sem rumo, no incompreensível vai e vem, sem princípio nem fim. Olá, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece do canal do YouTube Watercrafts, o meu nome é Elsa de Souza, sou artista plástica e sou também escritora. E é sobre livros que vos venho falar hoje. Sobre os livros que escrevi, sobre as minhas motivações para o fazer e também sobre os meus projetos e as minhas vontades futuras em relação à área da escrita. Então, começo por dizer-vos que o meu primeiro livro, que ainda não está editado, portanto é um livro que ainda irá sair supostamente este ano, foi um livro que surgiu de uma ideia ligada a estas realidades que temos agora à nossa volta. Tem a ver com a imigração, tem a ver com a proteção florestal, que também é uma área que eu acho que é bastante importante, e com a proteção animal. Chama-se Samu, o livro. Já estou a adiantar-vos aqui alguma coisa, mas a partir daquele livro surgiram vários outros, entre os quais um livro biográfico, isso já tinha sido um bocadinho lá para trás, mas pronto, que é da minha autoria e da autoria do António Policarpo, portanto é uma coautoria, e que é uma biografia do meu pai, do meu próprio pai. Pronto, mas fora disso, o que eu tenho escrito mais é na área infantil-juvenil, para também, enfim, alertar os mais jovens para determinadas realidades, essa questão da imigração que eu falei, da proteção florestal, as questões ligadas também à família. O ano passado escrevi um livro que vos posso mostrar aqui, que é assim um 2 em 1, porque também tem do outro lado um outro conto, são 2 contos de Natal. Um deles é dedicado à minha avó, o outro era uma história que eu já tinha escrita sobre o pintor, sobre o Renoir, e que depois achei que era interessante, portanto, fazer aqui um casamento, digamos, entre os 2 contos, porque são 2 contos de Natal. Tem sido assim, agora um percurso assim mais ou menos diversificado. Também saiu um chamado Toneca, que é dedicado à mulher, portanto foi uma edição da Junta de Freguesia de Laranjeira e Feijó, à qual deixo aqui desde já o meu agradecimento, porque foram eles que patrocinaram a edição. Esse livro tem 2 personagens que eu fui buscar ao primeiro livro, ao Samu, e aproveitei-as para tornar a revitalizá-las, a dar-lhes uma nova vida, e portanto tem a ver com as questões ligadas à mulher, não é? É uma homenagem à minha mãe, que foi uma mulher de armas, infelizmente já não está entre nós, mas foi uma mulher de armas, sempre muito resiliente, com uma grande força anímica, e portanto eu achei que lhe devia também
essa pequena homenagem. Há um outro também que tem a ver com o escritor Romeu Correia, foi um desafio que me foi lançado porque eu privei muito com o Romeu Correia, que é um escritor almadense, é um ilustre representante do neorrealismo português, porque retratou como ninguém a vida das gentes da Almada em períodos muito difíceis antes do 25 de Abril, portanto das costureiras, dos operários, dos pescadores da Costa da Caparica, e eu privei muito com ele e talvez seja ele quem me motivou mais para a escrita, porque íamos frequentemente, eu ia com os meus pais, ler excertos de livros do Romeu. E, portanto, isso marcou um bocadinho a minha juventude, porque eu na altura devia ter uns 15, 16 anos, e comecei a interessar-me também pela escrita, sendo que também o meu próprio pai deixou livros publicados. Portanto, há aqui uma série de coincidências, digamos assim, que fizeram com que eu me tornasse também eu uma modesta oficial da escrita, como eu costumo dizer. Depois, há um que também é importante e que tem a ver com o Fernão Mendes Pinto, que é uma figura histórica de grande relevo, que viveu aqui em Almada, foi juiz em Almada e foi um homem que andou 20 anos pelo Oriente e lá foi pirata, foi padre jesuíta, foi uma série de coisas, até que veio para Almada e acabou por casar aqui com uma senhora que era daqui, natural daqui, teve ainda filhos com ela, que era uma senhora mais jovem, e eu acho que é uma figura emblemática, é uma figura importante do ponto de vista histórico, porque foi um homem de imensa coragem, um aventureiro, sem dúvida um aventureiro, mas que nos deixou um livro muito importante chamado A Peregrinação, de sua autoria, e sobre o qual eu me inspirei para escrever Os Sonhos de Fernão. Os Sonhos de Fernão são, digamos que um conjunto de sonhos, não é? Propriamente ditos, em que ele se questiona sobre aquilo que passou, não é? É possível que ele tenha ficado perturbado com algumas vivências, alguns episódios que vivenciou, e são conversas com a Lua. O Fernão desabafa com a Lua os seus medos, os seus fantasmas, não é? Fala dos seus fantasmas com a Lua. São também as vivências pessoais dele, com a família, e são depois as dúvidas sobre se há de escrever A Peregrinação ou não, acaba por escrevê-la, e as filhas, alguns anos após o seu falecimento, acabam por editar o livro. Portanto, estes são, digamos que, resumidamente, os trabalhos. Ainda há um pequenininho sobre o 25 de Abril, que se chama Sua Excelência o Cravo, que é para explicar aos mais novos o que foi o 25 de Abril, e no qual faço 3 homenagens a 3 pessoas que foram intervenientes no 25 de Abril e que contribuíram também para que ele acontecesse. Um é o Salgueiro Maia, portanto é uma figura que dispensa apresentações e que era um grande amigo do meu pai. O outro é o meu próprio pai, que esteve preso durante a ditadura. E, por último, o Joaquim Marques, pai do meu filho, que foi também interveniente e ator no 25 de Abril. Estava na Marinha e, portanto, teve também o seu desempenho e a sua participação. O que eu vos queria dizer era o seguinte: depois de todas estes percursos literários, digamos assim, e que estão constantemente a acontecer, porque há sempre amigos que vão fazer exposições e que me pedem para escrever textos, há sempre coisas a acontecer. A escrita, digamos que é uma coisa que é inata em mim, não é? É uma coisa, quase uma questão de pele. Não preciso fazer um grande esforço para escrever, nem para ter ideias acerca deste ou daquele assunto. Eu gostaria muito, e esta também é uma das razões porque eu vim aqui falar convosco hoje, de trabalhar mais profissionalmente nesta área da escrita. Ajudar pessoas com trabalhos académicos, fazer revisões de texto, fazer artigos para blogs, tudo o que tem a ver com a escrita, desde que me forneçam
os materiais necessários, ou seja, os conteúdos que eu tenho que abordar, eu julgo que estou apta a fazê-lo. Portanto, este é um dos motivos por que estamos aqui hoje, para divulgar esta minha vertente e esta minha disponibilidade, e quem estiver interessado, portanto, nessa minha competência, é uma questão de deixar nas redes sociais, nas mensagens privadas, um contacto, para que depois eu possa, uma mensagem, um contacto, para que eu possa realmente avaliar o que é pretendido e eventualmente chegarmos a um acordo e as coisas acontecerem, não é? Eu acho que eu também recentemente ajudei uma pessoa amiga a fazer um trabalho para a escola, uma pessoa que estava a tirar o 12º ano e estava com algumas dificuldades também de tempo, e eu ajudei a fazer o trabalho foi realizado com sucesso, a pessoa já vai concluir, portanto, esse nível académico, e depois daí surgiu também a ideia de fazer mais coisas, não é? Coisas diferenciadas, não tem que ser só para a escola, pode ser para outra coisa qualquer. E, portanto, conto com vocês para me ajudarem a divulgar esta ideia e, eventualmente, também se servirem dela, se for preciso, para alguma questão vossa. Muito obrigada.